Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, vocês, seus familiares aí estejam todos bem. Vamos hoje então seguir aqui com temas latino-americanos, né? Eu tinha ficado 3 slidezinhos ali que eu postei para vocês, mas que eu não tinha comentado na semana passada. Então a gente vai começar encerrando essa parte para depois a gente, na verdade, como, né, de certa forma os conteúdos se relacionam e dialogam entre si, né? Então eu optei por encerrar essa parte, falar sobre a questão Estados Unidos-México hoje, seguir sobre isso e finalizar essa parte na semana que vem. Depois aí a gente aborda especificamente a questão da vinda dos escravos africanos e, enfim, essa parte da escravidão, principalmente no Brasil, né? Apesar de que o Brasil é o caso onde isso foi mais marcante. E aí depois a gente vai para a contemporaneidade, né? Para o período mais recente, para os períodos, enfim, em que aconteceram aí as sucessíveis regimes militares, etc., anos 60, 70, depois a gente vem vindo e fala um pouco da cultura, né? E aí a gente dá conta aí de toda essa temática aí que está prevista para a disciplina. Eu vou começar a postar também mais textos para vocês sobre essas, né? Sobre como, né, a gente comentou, se a gente tivesse na aula presencial teria, né, mais textos, mais tempo para falar e mais recursos, né, para passar vídeos, etc. Eu vou indicando e vou postando então esses textos para vocês fazerem a leitura. Eu postei um na semana passada, que é um texto do Hunter Thompson, né, que é um jornalista norte-americano, que é autor. Ele ficou famoso por escrever Medo e Delírio em Las Vegas, que tem naquela coleção da LPM Pocket. Até eu tenho ela por aqui, em algum lugar, enfim. Não estou enxergando agora, mas enfim, eu ia mostrar para vocês. Mas é dessa coleçãozinha Pocket aqui, né, que vocês conhecem. Então, enfim, ele ficou famoso mais por escrever, né, Medellín em Las Vegas, Hells Angels e outros livros que tem nessa coleção Pocket da LPM em português. Mas no início de carreira dele, ele foi correspondente na América do Sul, né, pelo jornal de Wall Street, e também começou a escrever já para revistas americanas, né? Ele ficou famoso por escrever principalmente para Rolling Stone, né? Então, esse texto é uma coletânea, de um livro que é uma coletânea desses primeiros textos dele, que se chama Grande Caçada aos Tubarões. E eu postei então esse primeiro texto, que é ele comentando sobre o Peru, o indígena no Peru, né? Então ele narra a cena ali que, se quem já leu, né, percebeu isso, quem não leu vai perceber, que é, né, ele num restaurante e os indígenas do lado de fora e os garçons preocupados que os indígenas estavam atrapalhando ali, né, o bem-estar ali, a tranquilidade dos turistas, né? Então ele faz essa reflexão, né, sobre como que o indígena hoje, na época da década de 60, mas isso permanece até hoje, como que o indígena é tratado, né, pela sociedade. E também ele apresenta um outro ponto importante, que é a preocupação do indígena ali no Peru em ter o que comer, né, em sobreviver simplesmente, né, sem ter consciência mesmo de que eles é que estavam aqui, eles que são os donos verdadeiros, né, das terras, etc., né? Então ele traz essa reflexão também. Bom, mas só para explicar então esse texto que eu botei para vocês, vamos dar continuidade aqui, né? Faltou o caso do Nordeste brasileiro, né? Então o Nordeste, como coloca o Galeano, então era a zona mais rica do Brasil e hoje é mais pobre, né? Então muito foi pela questão da monocultura, né? De se plantar só um tipo de produção para atender aos interesses europeus, principalmente da Inglaterra, né? Então ele cita a cana-de-açúcar, né, que foi fundamental para a infertilidade aí dessas áreas aí enormes do Nordeste, né? Ele vai colocar aqui outro ponto que é interessante, que foi a distribuição, né? Aquela questão que daí, já adiantando um pouco, que a gente vai falar quando a gente for falar da escravidão,
é que enquanto, de certa forma, alguns europeus, alguns portugueses tiveram um incentivo, né, entre aspas, do Estado para habitar a área, etc., recebendo, né, terras, etc., quando, né, acaba a escravidão no Brasil, os ex-escravos não recebem nada, além de preconceito, além de marginalização, além de perseguição, etc. Então, ele vai colocar isso, que somente 12 capitães receberam, né, por carta de doação todo o imenso território colonial virgem para explorar a serviço monarca, né? Então foram 12, inicialmente 12 capitães que receberam, né, toda essa, né, receberam essa terra para produzir, né? Porém foram os holandeses que financiaram o negócio, né, instalando engenhos, importando escravos e recolhendo açúcar bruto em Lisboa, né? Os holandeses, no entanto, foram expulsos pelos portugueses em 1654, né? Então teve até tem num dos episódios da Guerras do Brasil em que aborda também esse episódio. A morte do solo fez com que o Nordeste, região inicialmente rica para produzir alimentos, passasse a ser a região da fome, né? Isso foi cedo, né? E permanece, de certa forma, essa questão da pobreza e da improdutividade de várias extensas faixas de terra, né? Permanece até hoje. Ele vai colocar ali na página 74 da minha edição, né? A produção extensiva esgotou rapidamente os solos, né? Então foi feita essa produção principalmente da cana-de-açúcar, né? E esgotou o solo, tornou boa parte desse solo infértil. Aqui tem outra síntese que ele coloca. Então, o Nordeste brasileiro é, na atualidade, uma das regiões mais subdesenvolvidas do hemisfério ocidental. Gigantesco campo e concentração para 30 milhões de pessoas padece hoje a herança da monocultura do açúcar. De suas terras nasceu o negócio mais lucrativo da economia agrícola colonial na América Latina. Então, foi um caso, só que voltado para a questão da agricultura, de certa forma semelhante em alguns aspectos com o caso de Potosí na Bolívia, né? Também foi feita essa exploração, se tirou tudo e se deixou, depois que deixou de ser rentável, ficou, né, abandonado de certa forma. Aí os levantes, né? Aqui eu vou passar bem rapidamente porque a gente vai voltar a esse tema, né? Os escravos de Diego Colombo Filho, do descobridor, foram os primeiros a se levantarem e terminaram pendurados em forcas nos caminhos dos engenhos. Então, assim, é para mostrar que sempre houve levante, né, esse lugar comum, né, esse ponto que se colocou de que era estado natural das coisas, de que o indígena era escravizado e estava feliz com isso, o africano também, etc. Isso aí é lorota, né, porque na verdade sempre houve os levantes e sempre houve também dentro da própria sociedade, inicialmente portuguesa e depois nos descendentes que ficaram aqui, também sempre houve um setor da sociedade que foi contrário a isso, né? Então essa coisa de que era a época, era a cultura da época, não, isso aí não... Havia uma oposição e haviam os levantes, não era algo que era aceito pacificamente, não teria perdurado até hoje, né? Então o fim da escravidão, etc., e a própria dizimação dos indígenas e o fim da escravidão ocorreu muito também por conta dessa inconformidade, né, desses povos na situação em que eles foram postos de simplesmente serem escravos e sofrerem e serem abusados e serem exterminados. Então, isso desde o início houve esses levantes. Então, o Galeano ele coloca um exemplo do Haiti, né? O Haiti, o número de escravos passou a ser muito maior, né, do que os colonizadores que estavam ali, e aí havia uma preocupação com isso, para não se ter um excesso também no número, para evitar esses levantes, e aí houve um levante em 1791, né, que foi um levante muito forte, né, que aconteceu no Haiti. Então, de certa forma, os outros países mesmos passaram a levar em conta esse exemplo do Haiti como uma forma assim, a gente não pode também ter um número excessivo de escravos proporcionalmente ao número de fazendeiros, etc., porque senão esses levantes vão acontecer. A gente vai falar sobre um livro que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, em que relata muito a questão do escravo no Brasil, e nesse livro ela mostra também a preocupação que se tinha em evitar de qualquer forma, né, qualquer tipo de conspiração, de levante, inclusive proibindo que os escravos falassem a língua nativa, né, dos seus países na África, para
ter esse controle. Então havia uma preocupação sim, e havia obviamente esses levantes, né? Basta se colocar na situação do outro, né? Qualquer pessoa colocada naquela situação de ser escravo, de acordar, trabalhar o dia inteiro, dormir e fazer isso todos os dias, levando chicotada, etc., né? Sendo abusado, no caso das mulheres sexualmente, etc. Obviamente que há, né, toda essa inconformidade com essa situação, né? Então o país nasceu em ruínas e não se recuperou jamais, né? O caso do Haiti, o Galiano está comentando. Hoje é o mais pobre da América Latina. A França reconheceu em 1825 a independência, mas cobrando uma altíssima indenização em dinheiro, né? Então o Haiti era colônia francesa e, né, teve que pagar, né, em dinheiro essa independência. A revolta dos malês a gente vai falar quando a gente for falar especificamente sobre a questão dos africanos, né? Então, os malês, só para vocês saberem, eram muçulmanos, né, africanos que vieram como escravos para o Brasil, e eles organizaram então essa revolta em 1835, né? Também teve Palmares, eu sugiro que vocês vejam. Também tem outros vídeos no YouTube, né, que mostram a questão dos Palmares, mas também tem um capítulo específico no Guerras do Brasil na Netflix que fala sobre a questão da revolta dos Palmares. Então, e tem, enfim, outros materiais, outros filmes, etc., que vocês podem procurar. A Revolução Camponesa na Colômbia também ele vai estar, então não foi só no Brasil também, né? Houve em outros países também essas revoluções, né? Na Colômbia entre 1948 e 1957, né? A economia do país ia bem, mas a população estava miserável, né? Porque tem muito disso. Até hoje, quando se fala em questão da economia ir bem ou não, né? A economia ir bem, a pergunta que surge é, vai bem para quem, né? Então acontece muito disso. A economia, os índices econômicos, etc., podem estar bons, né? Mas a população não necessariamente vai estar sendo beneficiada com esses índices econômicos, né? Desse confronto, morreram 180 mil pessoas, desse confronto na Colômbia, então. O banho de sangue coincidia com um período de euforia econômica para a classe dominante. É lícito confundir prosperidade de uma classe com o bem-estar do país, né? Então, aquela coisa, pode estar bem para os 10% mais ricos, mas não necessariamente vai estar bem para os 90%, falando de maneira genérica, em relação aos países sul-americanos mais pobres. A Guerra do Paraguai também, o capítulo que fala sobre a Guerra do Paraguai no Guerras do Brasil, é muito bom, né? Vale muito a pena ver. Também tem outros vídeos no YouTube que vocês podem ver sobre a Guerra do Paraguai, que aqui não tem como, é um tema super amplo, não tem como aprofundar, né? Então foi de 1864 a 1870, né? O Galiano vai trazer isso, que a invasão foi financiada do começo ao fim pelo Banco de Londres, quer dizer, foi uma guerra cara. Para o Paraguai até então estava numa situação relativamente boa financeira, claro, vivendo também sob uma ditadura na época, mas teve a questão econômica, né? Então essa ajuda financeira, e que foi paga, né, um preço altíssimo, né, pelos países vencedores, né, fez com que todos saíssem perdendo de certa forma. O Paraguai que perdeu a guerra e os países que lutaram contra, pelas dívidas que tiveram, pelo preço que se pagou, né, para vencer essa guerra. Então os empréstimos foram com juros leoninos, ele vai colocar, que hipotecaram o destino dos países vencedores. Então se criou uma dívida externa gigantesca, né? Se venceu a guerra, mas com empréstimo do banco inglês. A logística de empréstimos entre os países seguiam a lógica dos empréstimos pessoais contemporâneos, que é aquela coisa, né? Se vocês tirarem 10 mil para pagar em 8 anos, vocês vão tirar 10 e vão pagar, chutando por alto, assim, 50, né? Então, é a lógica, né? A lógica do mercado. Então, as consequências da Guerra do Paraguai: os vencedores com dívidas externas gigantescas, né? Praticamente toda a população masculina do Paraguai com mais de 14 anos foi morta ou ficou inválida, né? Então, ali naquele episódio específico mostra muito bem, né, como é que foi toda a questão do início do conflito, principalmente entre Uruguai e Paraguai, depois o Brasil e a Argentina, e como que se deu, né, essa logística ali e os avanços, né, e
como que foi principalmente quando os vencedores já estavam, né, eles já tinham vencido de certa forma a guerra, mas eles queriam a cabeça do ditador paraguaio, e aí indo atrás eles enfrentaram exércitos montados com crianças, adolescentes, enfim, garotos de 12, 13 anos. Eles chegaram lá e simplesmente exterminaram boa parte da população masculina, principalmente do Paraguai. E claro, essa herança é a pobreza que até hoje, né, o Paraguai até hoje é um dos países mais pobres da América Latina. Se você já tiver a oportunidade de visitar alguns lugares, vocês devem ter percebido, e se vocês não tiveram, se vocês forem para a Cidade del Este, enfim, até outras cidades mais turísticas como Encarnación, que fica na fronteira com Posadas, por exemplo, se vocês estiverem em Posadas e cruzarem ali a ponte para ir para Encarnación, vocês vão ver já na estrutura, né, nas ruas, etc., essa diferença de economia social, etc., né? Então, enfim, o Paraguai, que era um dos principais países da América Latina até a guerra, né, tornou-se, depois disso, um dos mais pobres. E teve todo esse comprometimento aí da economia dos países vencedores para pagar esses empréstimos que foram feitos. Então, pessoal, a gente vai agora para o próximo, até porque a gente já se estendeu bastante nesse, que é esse slide, então, que eu vou postar para vocês, essa diferença, de certa forma, na colonização americana, mas que também implica nesse conflito com um país latino que foi o México, né? Nos Estados Unidos, só para vocês começarem a entender, né, os colonizadores se preocuparam mais em povoar do que em explorar, né? Então, os Estados Unidos até não tinha tanto para ser retirado, e os ingleses, vocês verem até alguns filmes, etc., ou lerem livros, vocês vão ver que tinha muito essa coisa da Europa em crise, e os ingleses, no caso específico, mas também de outros países da Europa, querendo ir para os Estados Unidos, porque lá estava essa imagem, essa campanha de prosperidade, de se criar um país livre e forte economicamente, etc. Então, nos Estados Unidos, os colonizadores se preocuparam mais em povoar do que explorar, e havia propagandas, né, para atrair esses europeus. Aqui eu botei um cartazinho, não sei se no slide vocês vão poder ver melhor, que é America First, né? Eu tirei a foto desse cartaz, ele está no Museu de Ellis Island, em Nova York, que é onde está a Estátua da Liberdade. E assim como as outras fotos que eu coloquei no slide seguinte também, eu tirei de lá. Então, é um cartaz, né, com o tio Sam ali recebendo um homem com uma enxada. Quer dizer, a gente quer pessoas que venham trabalhar e criar um país desenvolvido, etc. Então foi algo bem diferente do que foi na América do Sul, principalmente, né? Então, os Estados Unidos, ele não surge para... até pode ser que surja bem num ponto mais inicial, mas logo ele deixa de ser um espaço geográfico para se vir e retirar o que tem para mandar para a Europa e para a Inglaterra, né? Então, rapidamente ele passa a ser um lugar em que se cria essa imagem de um lugar de prosperidade, etc. Então, também, desde o início, criou-se um sentimento forte de patriotismo, né? Até, aliás, eu não coloquei aqui, mas vocês podem procurar também material e filmes, tem filmes de ficção, etc., sobre a Guerra Civil Americana, né? Tem Gangues de Nova York, por exemplo. Enfim, tem também material que fala sobre a questão da escravidão, 12 anos de escravidão, tem bastante material sobre isso. Até eu não separei aqui, mas também tem um material de fotos que eu tirei também quando eu visitei Independence Hall na Filadélfia, né, que foi onde foi declarada a independência. Enfim, tem muito material sobre isso, livros, filmes, etc., que vocês podem ver, que dão conta dessa diferença, né, que explica muito. Se vocês lerem até o texto que está indicado no final e pegar todos esses materiais mais, fica bastante claro assim, e fica mais fácil de entender por que América do Sul, América Latina, né, não se desenvolveu tanto economicamente e consequentemente socialmente, enquanto que os Estados Unidos se tornou a maior potência econômica mundial. Além, claro, da história mais contemporânea, como as duas grandes guerras, né, mas enfim.
No entanto, também foi marcada por séculos de conflitos sociais, né? Então teve muitas guerras, não foi algo tão simples. Aí aqui tem as imagens, mas vocês podem ver melhor no slide, que essas imagens são lá de Ellis Island, né? Ali tem aqui no Where They Come From, que é de onde, enfim, vieram esses primeiros habitantes, né, dos Estados Unidos. Vocês veem ali que tem uma boa parte do mapa da África marcado, que também teve a questão da história da escravidão e etc. Nesse ponto, para atender, para trabalhar como escravo e tudo mais, e que também gera os conflitos sociais que a gente tem até hoje, casos de racismo. Nesse caso, Estados Unidos e Brasil até são mais parecidos do que os outros países, Argentina, Uruguai, Chile, etc. Nesse aspecto, sem considerar a questão do desenvolvimento econômico, nessa questão da escravidão, apesar de que o Brasil terminou depois, né? Mas tem algumas semelhanças aí que podem ser pensadas do Brasil em relação aos Estados Unidos. Aí, claro, teve... Aqui eu coloquei mental testing, que é... Lá tem, assim, vários, até eu tinha mais fotos, fichas, cadastros que eles faziam. Então, não era qualquer um, por exemplo, só para você ter uma ideia do que foi a colonização americana, não era qualquer europeu que poderia ir para os Estados Unidos, né, começar a sua vida lá, etc, ou tentar melhorar de vida. Então tinha teste mental, por exemplo, então deficientes mentais, pessoas com histórico de crime, etc, eram barrados, né, eram deportados de volta ou nem embarcavam para ir aos Estados Unidos. Então eram feitos esses testes e tinha muito da questão também da pobreza, né, teve muita pobreza, muita miséria, etc. Até tem o Jacob Riis, que é um fotógrafo de Nova York do início do século XX, virada do século XIX para o XX, em que ele fotografou muito dos bairros pobres de Nova York naquele período, né? Então teve muita pobreza, sim, muita miséria. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é a questão da América Latina. Então a gente chega na guerra, só trouxe esse aspecto porque geralmente as pessoas até se perguntam, por que os Estados Unidos é rico, é potente, etc, se também foi colonizado, né, também foi descoberto, entre aspas, e tudo mais. E por que o Brasil, e muita gente, o Brasil tem potencial, tem riquezas naturais, tem não sei o que, papapá. Por que não se desenvolveu como os Estados Unidos? Então basta ler a história, né? Ou estudar sobre a história, ver filmes e ler livros sérios, né, sobre o assunto, e não ficção num sentido mais de querer distorcer, né, o que aconteceu. Ou enfim. Então a gente chega na Guerra Mexicano-Americana. Até tem alguns livros aqui que falam mais sobre a colonização americana, mas também senão a gente vai se estender muito. Então a gente chega na Guerra Mexicano-Americana, que também explica muito do subdesenvolvimento do México. O México é um país grande também, que faz fronteira com os Estados Unidos, e que também, né, no caso eu também tive a oportunidade, né, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, eu fiz parte do meu doutorado lá na Universidade de Nova York, mas eu também viajei, né, bastante pelo país, e eu até em San Diego eu cruzei, né, a fronteira San Diego-Tijuana, né, e assim é muito perceptível assim desde pavimentação de rua, prédios, casas, etc. Quando se cruza a fronteira e entra no México, assim, realmente você está saindo de um mundo e entrando num mundo completamente diferente, né? Então tu tá num país ali, San Diego, que, enfim, casas, né, estrutura urbana super desenvolvida, etc, né, e você cruza a fronteira e chega no outro lado, você já vê, né, soldados mais simples, com metralhadoras mais modestas, mas bastante, e enfim, aquelas carretas, assim como é no Brasil, assim, cheia de gente atrás e cachorrinho na rua, essa coisa toda, que você não vê no caso em San Diego. Então, né, quem não conhece a história, turistas às vezes chineses ou de outras regiões, enfim, que vão lá, se espantam, né, porque é 2 países grandes, etc, que estão basicamente tendo os mesmos recursos naturais ali, e um se desenvolveu e outro não, né, então tem que se
pesquisar muito sobre a história disso para entender. E o Galiano vai trazer, né? Vai trazer essa, até no final dos slides tem o texto de hoje. Né? Teve a Guerra Mexicano-Americana, que foi de 1846 a 1848, e que é estudado até, eu lembro no episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, em que o Chris faz um trabalho sobre a Guerra Mexicano-Americana, né? Então é algo que também né, não é algo escondido pelos Estados Unidos, etc., teoria da conspiração. Não, eles têm conhecimento, né, assim como no México, que aconteceu então essa guerra. Na verdade, a gente aqui que praticamente não aprofunda muito, pelo menos nesse período de ensino fundamental e médio, né, esses outros conflitos ao redor do mundo, fora os que envolvem o próprio Brasil e as guerras mundiais, enfim. Mas, enfim, em 1845 os Estados Unidos anexam, então, na verdade compram, né, pagam, né, os estados mexicanos do Texas e da Califórnia, né, estabelecendo a escravidão em nome da civilização. Aí começa aquele conflito que tem entre Norte e Sul e que acabou passando também pela Guerra Civil. Tem um livro que mostra muito essa questão racial dos Estados Unidos e dessas diferenças de Norte e Sul, que se chama O Homem Invisível, do Ralph Ellison. Eu fui ler depois que eu estive lá em 2013, e eu morava num prédio lá no Harlem, em Nova York, que é o bairro em que um lado é principalmente colonizado por descendentes de africanos e africanos mesmo, que são imigrantes que estão lá, e do outro lado os latinos, né, principalmente Porto Rico, República Dominicana, etc. E eu morava num prédio que ficava praticamente na frente de uma pracinha que tinha uma estátua, né, um busto, né, do Ralph Ellison, e eu na época não tinha lido nada dele. E quando eu voltei, que eu acabei lendo O Homem Invisível, que é a história justamente de um rapaz negro, enfim, e que ele é praticamente expulso do Sul e mandado para Nova York, vai morar no Harlem, enfim, faz todo um levante, né, com conflitos, etc., relacionados à questão racial. Então, esse é um livro também que ajuda a entender assim, a diferença do que era Norte e Sul dos Estados Unidos. Então, teve essa questão do Texas, e o Texas é visto lá, é um estado conservador, enfim, e tem inclusive eu conheci um rapaz num desses hostels que eu acabei ficando, que era do Texas, e que ele era separatista e não gostava do Obama na época, e ele queria que o Texas se separasse e virasse um país independente, porque os Estados Unidos, segundo ele, estava recebendo muitos estrangeiros, né? E eu era um estrangeiro, mas ele me falou isso. Enfim, então a Califórnia também, né, estabelecendo a escravidão em nome da civilização. Então a Califórnia, claro, tem que pensar a Califórnia ali, toda aquela barra, né? Tanto é que cruzando San Diego, entrando no México, tu entra no estado mexicano ali, que é Barra Califórnia, né? Baixa Califórnia, que daí já pertence ao México e que continua ali com as praias muito bonitas, etc. Rosarito, Tijuana, etc. E Califórnia, aquela tripinha ali na costa oeste dos Estados Unidos, que pega ali San Diego, Los Angeles, vai até lá São Francisco, né? Então é muito do que tem hoje, do que se vende da cultura americana, né? E foi algo que foi anexado, que até 1845, não se pensar em termos de escala histórica, é um período curtíssimo, né, que a Califórnia pertence aos Estados Unidos. Quer dizer, menos de 200 anos. É menos de 200 anos. Então, num país que tem 400, 500 anos, mais de 500 anos. Então, na guerra com o México, os Estados Unidos levaram ainda os estados do Colorado, que vai até quase lá em cima, né? O Arizona, o Novo México, Nevada e Utah, né? Utah é onde está o Grand Canyon, por exemplo. Então, ou seja, mais da metade do país, né, foi levado pelos americanos após a Guerra Mexicano-Americana. Né, o território usurpado corresponde a quase a mesma extensão da Argentina, para vocês terem uma ideia, né? Então, dá para vocês terem uma ideia, né, do que isso representou. E os índios mexicanos, entre eles os maias e iaques, foram escravizados nas plantações de sisal, né? Havia campos de concentração e as crianças eram compradas e vendidas, assim como a gente conhece toda a história da escravidão dos africanos que vieram para o Brasil, mas também aconteceu o mesmo, né, com esses indígenas que eram da terra, né?
e que acabaram sendo escravizados. Um dos principais financiadores da estrutura do pós-guerra foi a petrolífera Standard Oil, né, de 1860 a 1911, até tem uma parte, mas aí vai lá para a história da imprensa, dos muckrakers, que eram jornalistas da virada do século XIX e do século XX, que começaram a fazer esse jornalismo que a gente chama hoje de jornalismo investigativo. E os escândalos dessa companhia foram uma das pautas que esses jornalistas apuraram, né? Então, o jornalismo investigativo, que hoje é super importante, que a gente acaba acompanhando e que diferencia, de certa forma, o que é jornalismo de verdade, o que é achismo da internet, etc. Vídeo de alguém que posta lá, que acha que não sei o que parará, que ouviu falar, e tarará, e fake news, reprodução de fake. O que separa isso acaba hoje sendo principalmente o jornalismo investigativo bem feito e o jornalismo literário também, até eu diria que se relaciona muito com o jornalismo investigativo. Mas aí já é outro assunto. Entre 1861 e 1865 ocorre a Guerra da Secessão, né, a Guerra Civil entre os estados separatistas do Sul e do Norte. Né? Então, como eu falei, ainda tem, né, reflexos na sociedade contemporânea. Aqui eu coloquei um mapa em que na legenda ali vocês vão ver, né, como que era o mapa, o que eram os Estados Unidos antes desse conflito e como que ele ficou. Né? Então, ali na área amarela, anexação do Texas, ex-república do Texas, 1845 e 1848, a área incorporada aos Estados Unidos ao fim de 2 anos de guerra. Né? Então, vocês podem ver como que se consolidou isso. Aí tem ali uma lista com as independências, só para vocês terem uma ideia. Né? O Brasil foi 7 de setembro de 1822, né, 46 anos depois, né, dos outros países. A Argentina foi em 1810, o Chile em 1818, Bolívia em 1809, Uruguai em 1825 e assim por diante. E aqui tem, vai acabar o tempo, mas ali tem mais 2 citações do Galeano que vocês podem ler então. A lógica da América Latina é concentrar na mão de 1,5% de proprietários agrícolas a metade das terras cultiváveis. Né? Esse foi o que prevaleceu. Essa logística, então, desde o início, né, de uma pequeníssima parcela da população ter esse proprietário da maior parte e reivindicar isso, né, e querer ficar brabo e comprar fuzil se alguém te fala o contrário. Enfim, então, para encerrar, porque já estourou o tempo, né, tem ali as páginas para vocês lerem, né, que dá conta desse conteúdo que a gente viu hoje, e a gente dá sequência, então, na semana que vem, sobre essa temática, já introduzindo a próxima. Uma boa semana para todos vocês, um abraço.